Nós vamos fazer duas ou três aulas sobre aplicações da derivada. E a parte mais importante é o estudo das funções, do gráfico, descrição do comportamento das funções. E entre esses temas, máximos e mínimos, certamente o estudo dos pontos onde as funções assumem seus valores máximos ou mínimos é um dos temas centrais aí nas aplicações. Eu vou fazer só uma breve definição de coisas que você conhece, que é o que é um ponto de máximo, o que é um ponto de mínimo, e lembrar uma distinção que a gente às vezes olha só localmente e às vezes a gente olha globalmente. Então, as definições fundamentais aqui são as seguintes. Um ponto x0 pertencente ao domínio de f é ponto de máximo ou mínimo local de f se existe um intervalo AB tal que se x pertence a esse intervalo, interseção com o domínio de f, vamos colocar o ponto x0 aqui. Tal que x0 pertence a AB. Portanto, esse conjunto aqui não é vazio, tem pelo menos tal que x0. E se x pertence a esse intervalo, ou seja, está na interseção desse intervalo, que é o que a gente está localizando em torno de x0, né, nesse intervalo AB, então, se ali é um ponto de máximo, significa que o f de x0 é maior ou igual ao f de x para todos aqueles pontos. Ele é um valor de máximo. O caso do mínimo é simplesmente inverter a desigualdade. Tá? Se a gente olhar o que a gente está fazendo aqui, basicamente, nós estamos falando o seguinte. Se eu olhar o gráfico da minha função, né, eu teria aqui uma vizinhança, pode ser essa aqui, esse aqui seria meu ponto x0, e nessa vizinhança o valor da função nesse ponto é maior ou igual ao valor em todos os outros pontos nessa vizinhança. E para esse ponto aqui, eu poderia tomar um outro intervalo aqui, se quiser chamar de A', B'. Aqui é o x0, nesse caso. E nesse intervalo, então, esse é o menor valor que a função assume. Observe que esse ponto não é um ponto de máximo para todo o domínio. Por quê? Porque tem pontos aqui onde a função assume um valor maior do que nesse ponto. E também esse não é um ponto de mínimo global, porque, novamente, aqui a função assume valores menores do que aqui. Mas esse é um mínimo local e esse é o máximo local. Esse aqui seria o gráfico. Esse aqui seria... Então,
a noção de máximo ou mínimo local, né, ele se refere a uma região em torno do ponto só. Isso basta que você ache esse intervalo contendo esse ponto onde nessa região a função é maior ou menor do que os pontos vizinhos naquele ponto, e a gente tem então um ponto de máximo ou de mínimo, no caso, locais. A definição do máximo e mínimo global é basicamente eliminar esse intervalo da definição. Então a gente pode dar uma definição. Eu vou resumir um pouquinho agora. Agora, eu tenho então esse é o ponto. É importante que na nomenclatura a gente chama o ponto do domínio é o ponto de máximo ou de mínimo. Mas eu não estou chamando de valor. O valor é o valor da função. Então, os valores de f em x0, que é denotado, claro, por f de x0, são os valores de máximo ou mínimo local. São os valores, né, os vários valores locais ou globais de f. São os valores, esse é o valor assumido. O ponto, qual é o ponto? Localize o ponto de máximo e de mínimo. É o ponto do domínio onde acontece o máximo e o mínimo. Quais são os valores de máximo e mínimo? É o valor que a função assume nos pontos correspondentes. Só a nomenclatura para não confundir. Assim, o valor é o ponto de máximo é f de x igual a não sei o quê. Não, esse não é o ponto de máximo. Esse é o valor máximo. Tá? Só para não confundir, se você quer falar do ponto e do valor assumido por f naquele ponto. Muito bem. Então, isso aqui são as definições, e a gente gostaria muito de estudar, dada uma função, onde ocorre e quais são os valores dos máximos e dos mínimos, se é local, se é global, etc. Bom, eu vou começar com um problema, para a gente pensar um pouquinho no que acontece, que é um problema bastante clássico, que é o seguinte. Então isso aqui eu acho que todos vocês já tinham aprendido, eu só estou dando uma... O problema é o seguinte, eu vou dar um problema concreto e que tem aplicações práticas. Eu tenho uma lata cilíndrica, formato cilíndrico. Lateral é um pedaço de cilindro, tampa e fundo. Tá? Vamos supor que é uma modelagem bem simples, é realmente um cilindro tampado em cima e embaixo. Ou seja, tem um disco aqui de raio R e tenho essa altura, e isso aqui define completamente a minha figura, a minha lata. E o problema é o seguinte, eu vou fixar o volume. Então, por exemplo, uma coisa prática seria 1 litro, né? Você tem uma fábrica e você quer embalar 1 litro de alguma substância, que pode ser
óleo, pode ser leite em pó, pode ser o que for. Então eu vou colocar, fixamos o volume, vou colocar 1 litro. E eu quero saber qual é a menor área dessa lata. E queremos determinar R e H para, ou seja, o formato, né, a relação entre R e H, os valores, para que a área da lata seja o menor possível. Seja a menor possível. Isso aqui é o que se chama um problema de otimização. Eu quero otimizar, nesse caso eu quero minimizar a área da lata. Por que esse problema é um problema de aplicação no mundo real? É porque a área da lata, se o material tem espessura constante, essa área determina quanto de material você está usando. Então, se você determinar qual é o menor volume possível para essa lata, qual é a menor área possível dessa lata, fixado o volume que é o que você quer, então você determina, você otimiza o custo do material da lata. Tá? Pelo menos o custo do material. Então, estou supondo, modelo mais simples possível é que o material todo é o mesmo, tem a mesma espessura. Portanto, a área total determina quanto de material está sendo usado. Certo? Bom, nós temos os dados H e R, né? Nós temos H e R e temos as fórmulas para o volume e para a área dessa figura, dessa lata. Então a gente escreve esses valores e a gente pensa um pouquinho sobre isso. O volume, em função de RH, é o quê? Qual é o volume de um cilindro? O volume de um cilindro, assim, uma seção cilíndrica, é a área da base vezes a altura. Então é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então é uma função de RH. E o dado do problema é que nós queremos que isso seja constante igual a 1. Então, para trabalhar aqui em litros, depois a gente vê quais são as unidades que a gente vai usar. A gente pode, por exemplo, trabalhar tudo em centímetros e colocar 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 litro. E aí a gente trabalha aqui nas unidades de centímetros. Mais fácil do que... Porque litro é uma unidade que, do ponto de vista volumétrico, é boa, mas do ponto de vista linear não é muito bom. Então, ele trabalha em centímetros cúbicos. E a área? Bom, a área vai ser a área das duas tampas, 2 vezes πr ao quadrado, mais a área da lateral. Qual é a área da lateral? A área da lateral, se a gente cortar aqui e abrir, é um retângulo de comprimento 2πr e a altura é h. Então, eu tenho 2 vezes πr2 mais o quê? A área desse retângulo aqui. Na hora que eu abrir, eu tenho aqui 2πr, que é o comprimento do círculo, e aqui h, então mais 2 vezes πr vezes h. Essa expressão, veja, é uma função de 2 variáveis. Depende de 2 variáveis. Na verdade, em geral, esse problema aqui é um problema que você pode variar RH, em geral, livremente. Vai variando RH, dá um volume e uma área. Mas a gente fixou o volume. Porque se eu pudesse variar livremente, sem restrição de volume, por exemplo, eu quero minimizar a área, eu simplesmente mando o H para 0 ou R para 0 e o problema não tem muita graça. Então, na hora que você fixa o volume, aí sim faz um pouco de sentido, porque quando eu fixo o volume, na hora que eu aumento o R, eu tenho que diminuir o H. Se eu diminuir o R, eu tenho que aumentar o H. Então, eu não posso
mandar um deles para zero, porque daí o outro vai para infinito, porque o volume está fixo. E a gente precisa ver se essa função tem mínimo. Então nós vamos ter que estudar primeiro, dada essa condição, o que acontece com a função A. E depois determinar onde que isso acontece. Porque o problema pede para determinar... Né? Esse problema tem duas partes. A gente pode achar um valor de mínimo, mas poderia ser que ele fosse meramente um mínimo local. E que, na verdade, a solução global fosse mandar uma das medidas para zero. Hã? Nós vamos ver que isso não acontece, de fato, quando a gente usar o valor ali, o volume constante, para determinar o A em função só de uma das variáveis. Então, a partir desta equação aqui, isso aqui é uma equação que relaciona RH, eu posso tomar o valor de EH aqui e resolver e determinar em função do R. Então, eu posso ir aí substituir o H aqui. Né? Então, desta primeira equação, da equação do volume, eu obtenho o seguinte, que H, para que isso aqui fique constante, para que o volume fique constante, o H, ele sempre é dado, uma vez que você fixe o valor de R, determine o valor de R por essa expressão. Essa é a relação entre H e R. Então, isso é o que eu falei. Se H cresce, o R tem que diminuir, vice-versa. Se o R cresce, o H tem que diminuir. Certo? E isso está escrito naquela fórmula ali. Elas são inversamente proporcionais, só que o H depende com o inverso do quadrado do raio e não linearmente. Tá? Então, H é uma constante, μ sobre π, dividido, né, por R ao quadrado. Se eu substituir essa expressão aqui, eu obtenho a expressão para A, agora aqui depende só de R, que é a seguinte. 2π R ao quadrado, mais 2 vezes πr dividido vezes 1000, 2πr vezes 1000 dividido πr ao quadrado. Então, se eu olhar essa expressão aqui, eu tenho cancelo esse π, cancelo R aqui fica 1 sobre R, e obtenho a seguinte expressão. Aqui a gente vê o seguinte. Agora nós vamos começar a usar o cálculo. Olha essa expressão. Essa é a A em função do raio que foi obtida com a condição de que o volume é constante dado por 1000 centímetros cúbicos. Essa expressão, se a gente analisar um pouquinho o gráfico, tentar começar a descrever o gráfico, ele tem um comportamento interessante. O que acontece? A gente observa que, em primeiro lugar, nós não vamos trabalhar com raio negativo, que não faz sentido, né? Apesar que essa expressão pode ser calculada para valores negativos do raio, mas do ponto de vista geométrico isso não faz nenhum sentido. Então, o nosso domínio seria R maior ou igual a zero, em princípio. Só que na expressão aqui o R aparece no denominador, portanto, eu estou restrito, eu não posso pôr R igual a zero. Então R é estritamente positivo. Essa é a primeira observação. A parte de não usar o R negativo é porque não faz sentido geometricamente, nós não vamos considerar essa parte da função. Apesar que aquela função, olhando assim, ela pode ser calculada para valores de R negativo. Mas não faz sentido do ponto de vista geométrico tomar R negativo aqui. Então a gente pega só R maior ou igual a zero, mas essa restrição aqui impõe que realmente R não pode ser zero. Isso aqui tem a ver com aquela observação que uma vez fixado o volume, né, se um dos valores vai para zero, nesse caso R, então o H teria que ir para infinito. E essa é uma situação que vai aparecer agora quando eu fizer o gráfico, que quando R vai para zero, de fato a área tende para infinito.
Então, do ponto de vista de minimizar, essa direção não é muito útil. Vamos pensar um pouquinho aqui no gráfico. Outra observação é que essa expressão é sempre maior que zero. Então, a imagem é estritamente valores positivos. Então, o meu gráfico ele deve estar todo, né, ele está nesse quadrante aqui, todinho. Quando R vai para zero, esse termo vai para zero. Mas esse termo se comporta como 1 sobre R. Então, ele tem um comportamento assim. E isso aqui a gente pode escrever dizendo que o limite, quando x tende a zero mais, de A de R, é igual a infinito. Então, essa é aquela história. Apesar que esse limite não existe, que ele não assume um valor determinado, mas ele dá uma informação, quando a gente escreve assim, é que a função cresce arbitrariamente aqui. Ela não tem um comportamento aleatório, ela simplesmente cresce monotonicamente quando o valor de R vai para zero. Aqui é R e aqui é o valor de A. Então, essa função vai baixando aqui, em princípio aqui no começo, né? Na medida que eu aumento esse valor de R, isso aqui diminui. E esse aqui aumenta, mas esse começa no zero e depois, né, saindo aqui, ele começa a ficar maior. E esse aqui também. Então, apesar que desculpe, esse aqui diminui. Então, em algum momento, esse valor aqui, quando R cresce muito, esse valor vai para zero. Tende a zero quando R vai para infinito. E esse aqui vai para mais infinito. É uma soma, isso aqui tende a mais infinito. Então, se a gente olhar o comportamento agora no mais infinito, também esse limite, ou seja, se a gente tenta olhar se tem assíntota, ele tem uma assíntota vertical, que é o R igual a zero. Mas ele não tem, em princípio, olhando uma assíntota horizontal, porque a função cai inicialmente aqui, não sei o que acontece aqui, mas eventualmente ela sobe. E por que ela sobe? Porque esse termo vai para zero, então a partir de um certo ponto ele não influencia mais significativamente o comportamento da função, mas esse aqui vai para mais infinito e é quadrático. Então esse lado aqui tem a cara de 1 sobre x, vezes uma constante, e esse lado aqui tem cara de x ao quadrado. Mas eu tenho uma região intermediária aqui, que eu não sei muito bem como é que se comporta. É uma transição desse comportamento 1 sobre x para x ao quadrado, que a gente precisa estudar. Então, uma forma de estudar isso aqui é fazer a derivada, por exemplo. A gente vai determinar na região que a função decresce e a região que a função cresce, porque tem o sinal da derivada. Outra observação é que, olhando já esse fato aqui, e que a função é contínua, né? Essa função é contínua nesse domínio todo. Então, ela não dá saltos aqui, então ela deve vir, não sei se ela faz alguma ondulação, mas depois ela passa a subir. Então deve ter um ponto de mínimo aqui. Em alguma região aqui, em algum ponto aqui, tem um mínimo. E na verdade esse mínimo é absoluto por causa desse comportamento. Pode ter mais de um mínimo, pode ter máximos e mínimos locais, mas certamente tem um valor de mínimo absoluto. Depois nós vamos garantir isso, tem um teorema que garante isso para a gente. Que se eu tenho um intervalo fechado como esse aqui, onde a função ela vai assumir dentro o máximo e o mínimo. O máximo, nesse caso, vai ser numa das pontas e o mínimo vai ser aqui dentro. É isso que nós vamos fazer depois. Mas eu quero estudar isso aqui para já dar uma ideia que a derivada daquela função vai me dar bastante informação. Então vamos calcular a derivada da área em relação a R. Isso aqui dá 4πr. E esse aqui dá o quê? Dá menos 2.000 sobre R ao quadrado. Agora o comportamento mudou. Nós temos esse termo aqui vai para zero quando R vai para zero, mas esse aqui vai para... Como que é esse aqui? Vai para menos infinito. Que é essa propriedade que a derivada aqui vai ficando cada vez mais vertical e aponta para baixo. Então a função realmente, inicialmente, a derivada é negativa. Porque é esse termo aqui que manda. Esse aqui vai para zero. E esse aqui vai para menos infinito.
A derivada é um valor negativo nessa região aqui. Se você olha do outro lado, a partir de um certo ponto, esse termo aqui, a gente vai determinar onde que é, esse termo aqui domina, porque esse termo aqui vai para zero, e aí esse termo aqui, que é uma reta, a derivada passa, né? A derivada tem um comportamento de uma reta aqui quando o r cresce muito, esse termo vai para zero e esse aqui, então, vai para mais infinito. Então, de fato, a função decresce e depois cresce. E se a gente olhar, só tem um ponto onde isso dá zero. Né? Vamos resolver esse ponto. Porque esse é o nosso ponto de interesse. De fato, nesta situação que a gente já tem ali, se só tem um ponto onde a derivada é zero, esse vai ser o ponto de mínimo. E ele não só é mínimo local, como ele deve ser o mínimo global. Então vamos fazer mais uma conta aqui, que é determinar os valores de R tal que isso aqui é zero. Ou seja, isso aqui acontece quando 4πr é igual a 2000 sobre R ao quadrado. Ou seja, R ao cubo é igual a 500 sobre π. Tem exatamente um valor, que é a raiz cúbica de 500 sobre π. Esse número aqui é aproximadamente 500 sobre 3, 150, 160, né? Raiz cúbica de 160, raiz cúbica de 125 é 5. Esse número, raiz 6 vezes 6 vezes 6, eu acho que já é maior, é um número entre 5 e 6. Vamos chamar esse valor de R0. Uma estimativa bem grosseira, ele é um número entre 5 e 6. Então já dá para ter uma ideia do tamanho dessa lata, né? A base é mais ou menos próxima, o diâmetro da base é 10 centímetros, que é algo, meu palmo tem isso aqui, mas a metade do meu palmo é mais ou menos isso aqui. A gente precisa determinar a altura, a gente não calcula a altura é dada por essa fórmula que está aqui. Aqui. Mas antes de calcular a altura, vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Entender um pouquinho melhor. Então vejam o seguinte. Essa expressão aqui, quando R é pequeno, esse termo aqui é o maior. Por exemplo, se você colocar aqui o valor 1, claramente quando R é igual a 1, isso aqui dá 2000 e esse aqui dá 4π, e portanto é 4π menos 2000, que é negativo. Então, são esses valores negativos, só que esse aqui está aumentando e esse aqui está diminuindo. Então, o que vai acontecer? Em algum momento, esse fica maior. Quando que esse vai ficar maior? É quando passa pelo zero. Tem um valor zero. Então, se a gente olhar essa expressão, ela tem aqui x0, o R0, que é aquele valor que está calculado lá. Aqui está o zero. Esse valor aqui é aproximadamente, eu vou colocar assim, só para dar uma ideia, ele é aproximadamente 5,5. Aqui a linha é negativo e aqui a linha é positivo. Menor do que zero aqui, maior do que zero aqui. Então, isso fica claro que o comportamento aqui é desse tipo. Só por essa análise, ele tem que ser desse tipo, onde esse valor aqui a função decresce, aqui a função cresce, portanto, aqui é o valor de mínimo absoluto. É o ponto de mínimo absoluto e ali é o valor. Então, essa é uma maneira de estudar o máximo e o mínimo. Você determina, se você conseguir mostrar que a derivada é negativa num pedaço e depois passa pelo zero e depois fica positiva, ali é um ponto de mínimo da tua função. Se for o contrário, se ela era positiva e passa a ser negativa, é um ponto de máximo. E se isso é um comportamento global, ela é sempre negativa à esquerda e sempre positiva à direita, significa que é um mínimo global. Porque para esse negócio voltar, em algum momento eu teria que ter derivada negativa. Mas a derivada nunca mais é negativa, então a função aqui só cresce, para cá e para cá ela também só cresce. Então, esse é um mínimo. E é um mínimo global.
Portanto, essa é a solução do nosso problema. Mas antes de calcular o H e determinar exatamente o formato dessa lata, vamos observar a segunda derivada. Por quê? Se a gente calcular a segunda derivada, a expressão está aqui, é 4π, a derivada de R é 1, e a derivada de 1 sobre R2 é troca de sinal, 2000 sobre R ao cubo, R é menos 3, então na hora que eu derivo eu tenho que dividir por 1/3. Então isso aqui... Porque é assim, R é menos 3, quando eu derivo vai dar menos 3R a menos 2, certo? Então o sinal menos eu já troquei, e para a derivada disso aqui ficar 2000, eu tenho que dividir, ele vai multiplicar por 3, eu tenho que dividir por 3 aqui. Então essa é a derivada. Não, contrário. Ei, o 3 vai em cima. Certo? Não é isso que eu quero. Eu quero derivar... Está errado, peraí. Derivada, esse aqui dá menos 2, R é menos 3. Tá maluco? Aqui. Então é vezes 2 aqui, 4.000. Pronto. Eu estava invertendo, estava fazendo a integral. Bom, observem essa função. Esse termo agora é constante. E esse termo é 1 sobre R ao cubo. Para R positivo, que é o nosso domínio, essa expressão é sempre positiva. Então ela indica também o mesmo fenômeno de que a primeira derivada, essa é a segunda derivada, ela diz como varia a primeira derivada. Se ela é sempre positiva, ela indica que a tangente em cada ponto está rodando no sentido anti-horário, ou seja, essa concavidade é assim, é para cima, como a gente desenhou. Não tem nenhuma parte em que a função faz isso e depois faz isso, que seria uma região em que a derivada estaria diminuindo. A derivada está sempre aumentando, porque a segunda derivada é positiva. Isso aqui é sempre estritamente positivo. Não chega nesse, é zero. E quando ela é muito positiva aqui, nessa região. Então aqui a concavidade é muito grande. Essa curvatura. Depois ela vai amenizar e, na verdade, esse termo vai para zero e a derivada ainda é positiva, mas fica, entendeu? Esse valor constante aqui. Tem uma assíntota no infinito, que é 4π, que esse termo vai para zero. Mas isso só indica que aquela curvatura, mesmo que não continue aumentando, ela ainda assim ela é positiva. Esse aqui é o comportamento típico, esse termo aqui que vai constante para o infinito, do R ao quadrado aqui da função. Função R ao quadrado, primeira derivada é linear, a segunda derivada é constante. E a segunda parte aqui, essa aqui é a segunda derivada de 1 sobre R, vezes uma constante, né? Então, esses são os dois termos. Esse aqui vem da parte quadrática, esse aqui vem da parte 1 sobre R. Mas ambas são positivas o tempo todo, portanto, esse comportamento de que a reta tangente em cada ponto aqui, a inclinação dela está sempre aumentando, porque a inclinação da reta tangente é a primeira derivada. A primeira derivada é negativa, mas está aumentando, fica nula e depois fica positiva. Então, esse fenômeno aqui, que a segunda derivada é estritamente positiva, me diz que a minha função é sempre virada para cima, assim. Curvatura dela. Então, se tiver um ponto crítico, é um mínimo. O ponto de máximo e de mínimo, o ponto onde a função tem derivada nula, também eu vou depois voltar na nomenclatura, é chamado de ponto crítico. No princípio, o ponto crítico é onde a derivada é nula, basicamente. Depois você tem que decidir se é máximo ou mínimo, mas pode ser ponto de inflexão. Então, calma lá. Isso aqui é só um exemplo que contém basicamente todos os ingredientes dos problemas que a gente trabalha. Ele tem um domínio que não é limitado. Isso pode introduzir um problema, porque a função poderia ter um comportamento complicado mais para frente. Não tem. Neste domínio aqui, eu consigo saber o que acontece, digamos,
quando você vai para as extremidades, nesse caso é um valor finito a extremidade, nesse caso vou para mais infinito, o comportamento é bem determinado, e eu consigo localizar o ponto onde a função assume esse valor de mínimo absoluto, que é o ponto de mínimo. Nós não terminamos o problema ainda, porque eu calculei o valor de R, mas eu não calculei o valor do H. Então o valor do H é esse aqui. Porque a gente precisava, nós queremos entender, né? Eu vou deixar essa figura aqui. Eu quero entender qual é essa proporção. Eu já sei o valor de R, eu quero saber o valor de H. Então o valor de H, vamos chamar de H0, né? O valor onde isso vai acontecer, é dado por aquela expressão 1000 dividido por π R ao quadrado. Então eu vou pegar aquela expressão ali e vou levar ao quadrado. Bom, elevar isso ao quadrado, eu vou escrever assim, 2/3. É uma expressão meio complicada de trabalhar. Vamos fazer o seguinte. Vamos racionalizar o denominador. O que significa racionalizar o denominador? Eu vou basicamente multiplicar em cima e embaixo, né, ou dividir em cima e embaixo por esse termo aqui. Então eu vou multiplicar, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão, deixa aqui o 1000 sobre π, e eu vou multiplicar em cima e embaixo por 500 sobre π. Como é que eu racionalizo? Eu multiplico por 1/3, né? Esse cara é elevado a 1/3, porque quando somar fica 3/3, que é 1. Então eu multiplico em cima e embaixo. E embaixo, quando eu multiplicar, eu tenho essa expressão. E agora eu posso simplificar. Esse cara cancela com esse. E esse cara aqui dá 2 vezes isso. Então dá 2 vezes a raiz cúbica de 500 sobre π. Se vocês compararem esse valor com aquele, isso aqui é exatamente 2 vezes R0. Que não está claro quando se escreve assim. Mas agora está claro. O que significa, na verdade, observe que esse aqui é o diâmetro da base. Portanto, o que ele me diz é que essa altura é igual ao diâmetro. Né? Isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, se você está olhando essa lata de frente, ela é um quadrado. Exatamente como eu desenhei aqui. Aproximadamente como eu desenhei. Ou seja, a lata... Agora vamos discutir um pouquinho os aspectos práticos desse resultado. Você é o dono de uma fábrica de leite em pó. Então você vai e contrata, ou você próprio fabrica a lata ou a embalagem. É comum usar latas cilíndricas, né? Latas quadradas são ineficientes. Se a gente tentar fazer uma lata de perfil retangular ou quadrado, vocês vão gastar mais material para o mesmo volume. Essa é uma conta interessante de fazer. Mas vamos pensar, então foi decidido que vai ser uma lata cilíndrica e aí você tem que escolher. Como é que eu faço a embalagem? Bom, uma lata de leite em pó, como é que você usa a lata de leite em pó? Você põe na mesa, você abre e tira, né? Basicamente, você só mexe na lata desse ponto de vista de guardar, pegar, abrir e usar. O mesmo serve, por exemplo, para uma lata de leite condensado. Certo? Você pega, abre a lata e usa. Agora, suponha que você fabrica óleo, que é uma embalagem. Hoje em dia se usa um tipo de meio garrafa, né? Mas ainda acho que existe, antigamente era mais comum a lata cilíndrica de óleo. Tinha a retangular e a cilíndrica. A cilíndrica não era desse tipo, ela era mais... o diâmetro não era igual à altura, em geral era menor, era mais alta. E qual é a razão? Bom, primeiro é que óleo reduz o atrito. Então
Então, quando você pega uma coisa que tem óleo, ela tende a derrapar. Você não vai pegar a lata com duas mãos, assim, né? Assim, geral, está com alguma coisa, você pega a lata assim e vira aqui, como você pega a garrafa. Aliás, esse é o problema dessas garrafas agora de 3 litros de refrigerante, que você já não consegue mais pegar com uma mão e é difícil de servir, ainda dobra, né, mano? O negócio está começando, não é bom. Eu, quando eu vejo isso lá no supermercado, eu nunca compro aquelas garrafas de 3 litros. Prefiro a de 1,5 litro, que é aquela que cabe na geladeira e você pega com uma mão. Certo? Ela pode ser um pouquinho mais cara, mas do ponto de vista prático, é melhor. Então, a decisão de fazer uma lata, por exemplo, ou de fazer uma garrafa que não tem aproximadamente esse formato, ela tem um custo, mas ela depende do uso. O conceito aqui não é estritamente o custo do material. Se você faz uma coisa com um custo mínimo, mas o produto não é prático, ninguém compra aquele produto. Ninguém vai comprar uma lata de óleo com cara de lata de leite ninho, né? Outra lata que antigamente se usava muito, eu não sei se ainda existe, é a lata de cera. Ou a lata de doce, de goiabada. A lata de goiabada é o contrário, ela é mais baixa e mais larga, né? Mas e também tem uma razão, se faz uma lata assim que você vai pegar a goiabada, você não consegue cortar a goiabada, certo? Então, esse aqui é a solução matemática do problema. A lata ótima é a lata que você olha de frente, ela é quadrada. Mas na prática, dependendo do uso que você vai fazer da lata e o público que você, para quem você vende a lata, o interesse é o que se chama ergonomia, ou seja, o uso, o formato e como que as pessoas usam aquilo, impõe certas restrições que estão além dessa aqui, que é basicamente só a questão do custo. Então você acaba fazendo uma garrafa ou fazendo uma lata, uma embalagem, no caso de coisas que você manuseia frequentemente, né? E precisa pegar com uma mão só, com outro formato. Isso vale bastante em geral. Então, mas esse problema ele tem os seguintes ingredientes. Vamos voltar um pouquinho e recapitular. A gente começou com um problema, o que é dado? Ele é dado o formato geral. A forma genérica é um cilindro. Você não pode mexer nesse problema, nesse formato da base. Ah, não, eu vou fazer quadrado. Ah, eu vou fazer retangular. Você pode fazer, mas daí você impõe algumas restrições. Você pode dizer, ah, eu vou fazer uma base retangular. Possível. Pensar no problema do ponto de vista de uma base retangular e determinar qual é o formato da base. Tá? Precisa pensar um pouquinho. Talvez você comece logo com um quadrado, que deve ser a figura de área que vai dar a menor área, em vez de trabalhar com um retângulo em geral. A gente trabalha com um cilindro. Na verdade, a forma cilíndrica, de todas as formas que você pensar para a base de um cilindro, a forma circular é ótima. Mas esse é um problema um pouquinho mais difícil, que precisa ser resolvido usando outras técnicas. Mas, de fato, entre todas as latas de um certo volume, que é um cilindro sobre um polígono, a ótima é, o polígono, uma figura plana, é o disco. Segundo passo, uma vez fixado isso é dado nesse problema, isso aqui é um disco, é que o diâmetro é igual à altura. O volume aqui só foi usado para determinar um valor específico. O volume podia ser 1 metro cúbico. Você vai fazer uma caixa d'água. Como que se faz uma caixa d'água? Tem vários formatos de fazer caixa d'água. Antigamente toda caixa d'água era um paralelepípedo retangular. Eu sou do tempo que toda caixa d'água era um paralelepípedo retangular. Mas os caras perceberam que isso aqui não é bom fazer paralelepípedo retangular. Inclusive tem outras questões, que é a pressão numa coisa plana. Quando você tem um formato cilíndrico, o formato ideal é uma esfera, mas esse formato não é muito prático. O próximo formato para uma caixa d'água, mas pode ser usado. Grandes reservatórios, por exemplo, de gás, de petróleo, se vocês já viram, eles têm uma base e é uma esfera. Mas é também muito comum um cilindro, porque o cilindro é a próxima coisa mais prática de se construir. É que a esfera é mais difícil de construir. O cilindro é muito mais simples, porque na verdade você só usa coisas planas inicialmente e depois você curva isso para formar o cilindro, a lateral, a base e o tampo são planos. Então, hoje em dia a maioria das caixas d'água usa o formato aproximadamente cilíndrico. É comum ver uma coisa um pouquinho
tipo a tronco de uma pirâmide, né? de um cone. Uma coisa assim. Acho que aí tem outras considerações. Mas poderia ser um cilindro. Tá? Então, ele tem essa questão. Depois ele tem a questão das equações, aí vem a modelagem. Isso aqui é o que a gente chama modelar o problema. Eu consigo escrever equações, modelar matematicamente o problema. Que eu sei trabalhar e consigo escrever a função de interesse, que é a área que eu quero achar o mínimo, em termos, primeiro, das duas variáveis independentes, em princípio ali, que são dependentes porque o volume está fixo, por essa relação, e aí eu reduzo a minha equação de duas variáveis para uma variável só. Uma vez que eu caí num problema de uma variável só, aí o cálculo vai me dizer tudo o que eu quero saber sobre essa função. Essa é a história de máximos, mínimos na prática em problemas de otimização.